estou hoje na cidade de Pérgamo, a terceira a quem aquelas 7 cartas às igrejas da Ásia foi dirigida. Essa cidade, ela foi um importante centro cultural e intelectual, tendo a segunda maior biblioteca do mundo, perdendo na época somente para Alexandria, com mais de 200 mil pergaminhos. Aliás, a expressão pergaminho vem justamente do nome da cidade de Pérgamo. O rei Antíoco III da Síria proibiu a exportação de papiro, para Pérgamo, e dessa forma acabou impulsionando aí o desenvolvimento do pergaminho como novo material de escrita que viria a ter uma duração muito maior. Pérgamo se tornou um renomado centro de aprendizado e de cultura. A cidade era o lar de grandes filósofos e escritores, incluindo o famoso poeta romano Ovídio. Além dessa famosa biblioteca que mencionei, a cidade abrigava uma renomada escola de medicina que atraiu estudantes de diferentes partes do mundo romano. Por isso tudo, eles se orgulhavam do seu conhecimento e cultura. Essa informação é importante como pano de fundo, porque a ciência, que é boa em si, ela pode se tornar problemática dependendo da forma como nos relacionamos com ela. O apóstolo Paulo, que era um profundo conhecedor, adverte em 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso 1, o conhecimento leva ao orgulho. Em outras traduções nós lemos a ciência incha, mas o amor edifica. Vale destacar também, como parte desse pano de fundo cultural, que além dessa cultura diversa, Pérgamo também era um centro pagão com todos os tipos de culto, inclusive um templo ao imperador romano vivo. Exatamente, ela se tornou essa sede. Aqui, à minha direita do lugar onde gravamos, nós temos o que antigamente era conhecida como a Acrópole. A montanha está aqui ao meu lado. Lá no topo havia um templo dedicado a Zeus, hoje não se encontra aqui. Ele foi transportado para a Alemanha, mas foi uma das maravilhas do mundo antigo. A cidade também tinha o templo de Esculápio, o deus grego da cura, Outras divindades como Dionísio, Deméter, elas também eram cultuadas nesse lugar, e essa diversidade de cultos é parte de uma formação e de um pano de fundo cultural também importante para que você entenda a carta à igreja de Pérgamo. A cidade era um centro econômico movimentado que se beneficiava de uma localização estratégica aí, quanto às rotas comerciais, sejam as terrestres ou marítimas. Tornou-se um lugar de uma mistura cultural. Como parte do Império Romano, além da cultura greco-romana, havia uma mistura de influências asiáticas e orientais no lugar. Isso se refletiu na arquitetura, na culinária, tradições locais e também quando falamos de cultos e religiões, e inevitavelmente isso também viria a influenciar a igreja. A estátua no fundo, que obviamente é recente, não antiga, remete a Ísis, deusa egípcia, e isso nos dá a ideia dessa salada de cultos e ídolos que eles tinham na época, desde a época greco-romana e dos primeiros séculos da era cristã. Essas ruínas que você vê aqui é da chamada Basílica Vermelha. Inicialmente uma igreja construída no 2º século, aproveitaram-se aqui ruínas de outros templos. Já no 2º século os romanos fizeram muitos templos aos deuses egípcios e depois disso houve muitas construções. Essa basílica, dedicada inicialmente ao apóstolo João, a São João, ela foi construída na virada do século V para o 6º século, e desde então o que nós temos aqui, houve muitas mudanças, mas a restauração de um prédio original. Aqui no fundo nós temos a Acrópole de Pérgamo. A Acrópole era aquele lugar elevado de uma cidade, normalmente no alto de uma colina, num platô, numa montanha. Tinha um papel defensivo. Essa de Pérgamo é toda murada. Em caso de ataque era uma posição melhor para se defenderem, mas tinha também o seu papel espiritual, religioso, de cunho histórico, mitológico e etc. Eles tinham um papel fundamental nas cidades antigas porque eram o centro de tudo isso. Então não sabemos exatamente onde os irmãos de Pérgamo, que era uma comunidade, se reuniam, mas com a Acrópole aqui atrás, sabemos que eles estavam muito próximos desse ambiente. Usando essas informações que compartilhei como pano de fundo, nós vamos nos próximos minutos analisar o ensino bíblico, aquilo que o Senhor Jesus comunicou à igreja de Pérgamo. Em Apocalipse, no capítulo 2, nós lemos do verso 12 até o verso 17 o seguinte: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes.
Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí no seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão, irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bom, por trás dessa mensagem, além de como já dissemos na introdução geral a todas as cartas, nós vemos uma estrutura que se repete. Nós temos uma apresentação. Essa apresentação é intencional. O Senhor Jesus revela algo a respeito de si, que é verdade para todos, mas que é aplicado no contexto do que aquela igreja está passando. E ele começa dizendo essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E acredito que isso deve ser visto na perspectiva de um encaixe com a conclusão da mensagem. Portanto, arrependa-se, no verso 16, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então ele começa falando da espada na sua boca e já perto do final da carta ele vai falar disso novamente. Portanto, nós temos um ponto, um destaque que merece a nossa atenção. Obviamente, isso é uma alusão à visão inicial do capítulo 1, verso 16, quando João, descrevendo a visão que ele tem do Cristo ressurreto, ele diz que uma espada saía da sua boca, mas a espada representa a palavra de Deus. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 4 e no verso 12, nós lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Em Efésios, no capítulo 6, quando ele está falando da armadura de Deus e usa toda aquela analogia do conjunto de armas, ele menciona no verso 17, Efésios 6, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, nós temos uma ênfase relacionada à palavra. E é interessante que o conteúdo da carta vai abordar um elemento comum, que são as falsas doutrinas, onde a falsa doutrina se manifesta e impera, inevitavelmente a libertinagem entra, o pecado se multiplica e nós percebemos que isso deveria ser avaliado à luz de um contexto, de um pano de fundo específico cultural. Esse era um ambiente, uma cidade que promovia o saber, a ciência, o conhecimento e se orgulhavam disso. E era um ambiente de abertura, de receptividade ao aprendizado, mas acabaram se abrindo também a elementos de falsas doutrinas, como a dos nicolaítas, o conselho de Balaão, e isso também precisa ser devidamente observado. Vamos falar do encorajamento. O Senhor começa dizendo, conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Bom, Antipas, segundo Tertuliano, era pastor de Pérgamo e foi colocado dentro de um boi de bronze, que foi levado ao fogo, onde teria sido sufocado e queimado. Mas independente da acuracidade, dos detalhes da história de quem foi Antipas, o importante a ser observado aqui é que o próprio Jesus o classifica como o meu fiel, a minha testemunha, que foi morto. Já havia um ambiente de oposição e que não era algo apenas atrelado a perseguições específicas como as do Império Romano. Um ambiente de diversidade de crenças proporcionavam para aqueles que pregavam o Evangelho de forma contundente, honesta, sincera, direta, um ambiente de resistência e até mesmo de perseguição. E o Senhor Jesus está falando a respeito de uma igreja que não negou o seu nome, não negou a fé que tinha nele. E eu e você precisamos entender, a partir do reconhecimento de Cristo, sobre conservar o seu nome, não negar a fé, o que é que isso significa. É só resistir à perseguição sem desistir, ou também envolve não ceder ao pecado? Eu acredito que não se trata de uma coisa ou outra, mas de ambos. Porque muitas vezes nós pensamos que não negar a fé são aqueles heróis do cristianismo que resistiram, sustentaram a sua fé até a morte. Mas muitas vezes não pensamos que o mesmo nível de resiliência espiritual deveria ser manifestado diante de outras tentativas de nos demover da fé, que é a sedução do pecado, por exemplo.
todas as cartas às igrejas da Ásia têm um elemento comum, que é o chamado de Cristo, a uma vida de santificação, de compromisso com Ele, e isso em momento nenhum pode ser perdido de vista. Então, com essa perspectiva, eu quero que a gente olhe para as advertências que o Senhor faz. Ele diz: estão aí no meio de vocês os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Óbvio que Jesus não está falando de um Balaão literal que viveu em Pérgamo, assim como não haveria coincidência de também ter um outro Balaque literal, até porque ele está falando que ensinou aos filhos de Israel. E aqui nós estamos falando de um contexto, de uma igreja, uma cidade de gentios. Então o Senhor Jesus está voltando à palavra, às escrituras do Antigo Testamento. Ele pega uma porção do livro de Números e fala de forma alegórica, usando um exemplo que se encaixava muito bem com eles. Então o que é que nós enxergamos por trás do conselho de Balaão? Quando Balaque contrata Balaão para tentar amaldiçoar o povo e diz: eu sei quem você abençoar é abençoado, mas quem você amaldiçoar é amaldiçoado. Balaão é uma figura mística, complexa para todos os estudiosos, mas é inegável que ele manifestou uma palavra da parte de Deus, e cada vez, em 4 tentativas, cada uma delas, quando ele tenta amaldiçoar, Deus transforma a maldição em bênção. Balaque fica furioso e diz: eu estou te pagando, te contratando para amaldiçoar e você só abençoa. Basicamente, o conselho de Balaão era o seguinte: olha, esse povo é imparável. Você não pode amaldiçoar o povo a quem Deus abençoou. E se Deus abençoa e decidiu proteger, não tem quem toque neles. Eu imagino Balaque dizendo: você vai perder a oferta que eu lhe dei, e a Escritura diz que ele amou o prêmio da injustiça. Ele diz: talvez só haja uma forma da gente mudar isso. Já que não tem uma força maior do que Deus para violar esse muro de proteção e tocar o povo, talvez a nossa única forma de feri-los é colocá-los contra Deus e Deus contra eles. E eu imagino Balaque dizendo: mas é o povo que Deus escolheu, que Deus amou, como fazer isso? Ele diz: vamos levá-los a pecar contra Deus. A imoralidade, o culto a ídolos é introduzido, e você pode ler isso a partir de Números 25. E Deus está nos mostrando que essa estratégia maligna, satânica, diabólica, numa cidade onde a Bíblia menciona o trono e a habitação de Satanás, independente da discussão de se isso era ou não literal, fala de uma dominação, fala de um lugar de resistência, e nesse ambiente o mesmo nível de conselho se manifesta. Porque o diabo consegue muito mais contra o povo de Deus quando entra a sedução da imoralidade, outras formas de idolatria, ainda que não tenha uma aparência deliberada de idolatria. Ele consegue muito mais com isso, porque Deus vai de defensor a opositor do seu próprio povo, quando esse decide viver deliberadamente no pecado. Não há nada mais danoso ao relacionamento do homem para com Deus do que o pecado. Como diz Isaías 59, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. O chamado ao arrependimento está ligado a essa questão. Mas quando Jesus fala de batalhar contra os que não se arrependessem com a palavra da sua boca, ele nos mostra que essa palavra, que é como uma espada de 2 gumes, que corta para os 2 lados, o chamado ao arrependimento é a vida aos que cedem e se sujeitam à palavra pregada, mas o juízo e a condenação para aqueles que endurecem o coração à mensagem. E essas 2 perspectivas precisam ser vistas. O Senhor Jesus diz: aquele que não crê em mim, a minha palavra é que o julga. E a partir disso, eu quero que você olhe comigo a promessa aos vencedores. A carta termina com uma promessa final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. É lógico que parte dessas promessas ao que vencer envolve o aspecto da eternidade. Nós vamos ver nas cartas, participar da árvore da vida, né? E elementos que envolvem a plena e eterna salvação. Mas nós precisamos entender que algumas dessas figuras também falam de elementos, de bênçãos que podem ser vividas aqui e agora. O que significa o maná escondido? Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos em Mateus 4,4 Jesus relacionando o maná, lá a menção de Deuteronômio 8,3. Em Mateus 4,4, ele é relacionado com a palavra de Deus. A arca era o lugar onde você encontrava o maná escondido. É a única descrição na Bíblia de um maná que foi escondido. É aquele que foi colocado dentro de um jarro. O jarro, por sua vez, foi guardado na arca. E a arca feita de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora, não tinha janela. Então o maná ficava escondido. O Senhor Jesus está fazendo uma alusão a isso. E se a arca representa Cristo,
madeira, humanidade, revestido de ouro e divindade. A arca que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E Cristo, que é chamado de Emanuel, Deus conosco. O que é que eu e você podemos entender a partir disso? Que em Cristo há tesouros escondidos. Na verdade, Paulo escreve sobre isso e ele diz em Colossenses 2, nos versos 2 e 3, faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se a arca representa Cristo e o maná representa a palavra, e a Bíblia diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, isso me leva a questionar o que significa experimentar do maná escondido. É acessar um nível de revelação e de entendimento da palavra que os demais não têm. Agora, nós percebemos Cristo se apresentando como aquele que tem a palavra como espada na sua boca, chamando uma igreja a um posicionamento firme contra as falsas doutrinas do pecado. Os nicolaítas viviam assim, né, uma máscara de evangelho para defender uma vida de pecado. O que eles pregavam, como diz Judas capítulo 1, era exatamente aquelas pessoas que se infiltraram no meio deles para transformar a graça de nosso Deus em libertinagem. A graça havia deixado de ser um instrumento, uma força de capacitação divina para deixar de pecar e havia se tornado para eles uma desculpa para pecarem. Para esses são chamados a levar a palavra de Deus a sério, corresponder com ela, manter-se longe da impureza, santificar-se para Deus pelo zelo da palavra. O Senhor diz para vocês, eu daria uma porção extra, aquele nível de acesso e compreensão da palavra que os demais, que não têm o mesmo compromisso com ela, não terão acesso. Podemos ainda terminar dizendo que ele promete essa pedra branca. Isso também precisa ser visto com a lente cultural. Há muitos comentários, são feitos pelos estudiosos das culturas antigas, mas a maioria deles menciona em comum as seguintes perspectivas. A primeira, era uma alusão ao costume antigo de se dar uma pedra branca, ou às vezes uma maioria de pedras, aos que eram absolvidos no tribunal, e uma pedra preta, ou às vezes, dependendo quantos faltavam, uma maioria de pedras, aos que eram condenados. E o Senhor está falando, obviamente, daqueles que escapariam da condenação por manter o processo de santificação. Era usada ainda como um bilhete de entrada para festivais públicos. A pedrinha branca é símbolo da nossa admissão no céu, na festa das bodas do Cordeiro. Ou seja, o que vencer. Não apenas aquele que inicia o processo da salvação, mas que entende que o processo que começou, aquele que em nós começou a boa obra, de Filipenses 1:6, vai concluí-la até o dia de Cristo. Esses que vão até o fim do processo, e são os que vencem, é que terão as plenas e eternas recompensas. Portanto, temos um chamado ao compromisso, à santificação com o Senhor. Cristo se preocupa com o estado da sua igreja. E essa mensagem me faz pensar que nós também devemos nos preocupar com o nosso estado. O Evangelho não é uma chamada a uma brincadeira de cristianismo, como alguns estão pensando. Somos chamados para o mais profundo nível de comprometimento com o nosso Senhor. E essa mensagem deveria nos fazer refletir sobre isso. Nos próximos minutos passaremos a uma aplicação prática dessa palavra que foi ministrada ao seu coração. Nessa carta à igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus claramente se posiciona dizendo: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E vimos que isso é uma menção da palavra de Deus. Essa própria ênfase à palavra volta a ser apresentada quando ele faz da promessa ao vencedor: lhe darei o maná escondido. E, como também já foi dito na palavra, isso tudo tem a ver com um problema sério, né, que era a inclinação daquela igreja a falsas doutrinas, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, que eram extremamente permissivos. Então precisamos lembrar, como temos dito desde o início dessa série das cartas às igrejas da Ásia, que a igreja é governada pela palavra de Cristo, não apenas na conduta coletiva, mas no estilo de vida individual que reflete santificação. Então, acredito que o ponto de partida é que todo crente entenda o quão fundamental é o relacionamento com a palavra, né? Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente sabe que todo dia precisa do pão para sustentar o corpo. Há situações ocasionais, como os períodos de jejum, mas a gente valoriza aquele alimento e a gente diz: é porque eu preciso dele para sobreviver. E acho que a mesma mentalidade precisa existir dentro de cada um de nós em relação à palavra de Deus. Me lembro de uma experiência que, quando eu ainda garoto, um dia cheguei para você e falei: pai, por que eu preciso ler a Bíblia todo dia?
né? Eu tava com esse questionamento, vocês, assim que eu aprendi a ler, já me ensinaram a ler a Bíblia todos os dias. Eu lembro que um dia eu tava numa dessas de eu cansei, não sei se eu quero fazer isso todo dia. Vim conversar com você, né? E você fez a relação para mim, filho, você sabe quanto você já comeu esse ano? Né? Não importa o quanto você já comeu, você precisa comer de novo amanhã. E do mesmo jeito, a Bíblia, aquele seu momento devocional, aquilo ali é a alimentação do seu espírito. Não importa quanto já foi, né? Diariamente você precisa desse sustento. Então foi naquela conversa que você me fez entender a importância. Mas não chega a te ameaçar, então também não precisa comer. Na verdade, teve um pouquinho ali, mas foi só uma ilustração. Essa vaga na minha memória. Eu falei, eu não quero mais ler todo dia. Você falou, tudo bem. Tomei um susto, né? Falei, nossa, foi mais fácil que eu pensei. Falou, me avisa o dia que você leu, que nesse dia você pode comer. Falei, você não vai me deixar comer no dia que eu ler a Bíblia? Falou, não, você está dizendo que você não precisa comer todo dia. E aí, nesse momento que eu estava assustado, espantado, você, né, me conduziu ao entendimento. Mas é isso, é entender que precisamos daquilo. Né? Esse é o nosso sustento. E eu vejo, assim, várias vezes, pessoas dizendo, ai, como eu queria, né, ouvir Deus falar comigo, e parece que eles querem fazer todas essas coisas difíceis, mas você pergunta, mas você está lendo a Bíblia? Não, mas é que eu queria que Deus falasse numa voz audível, assim. Na verdade, a pessoa já revela. Né? Isso mostra que ela está mais interessada, talvez, em ter uma boa experiência a contar, ou que ela quer a recompensa sem pagar o preço nenhum, mas não que ela tenha um interesse legítimo em conhecer a vontade de Deus, ouvir Ele falar, porque todo aquele que quer ouvir Deus falar vai buscar a sua voz onde ela já está. E a verdade é essa, nas Escrituras nós temos a voz do nosso Senhor. E quando falamos da palavra, algo que eu acredito importante é o conhecimento geral, completo das Escrituras. Você começou desde bem cedo a fazer leituras bíblicas anuais. Aos 6 anos, você me pediu fazer a conta e descobriu com 3 capítulos e pouquinho por dia, você ia ler a Bíblia 1 ano. Né? Então, sua mãe já havia alfabetizado vocês bem cedo, aos 5 anos de idade, se não me engano, e a leitura era razoável. Você leu a Bíblia a primeira vez aos 6, a segunda aos 7, a terceira aos 8. Aos 9 anos, você começou a ler 7 capítulos por dia, dava 2 por ano. Eu sei que quando chegou aos 11 anos de idade, você tinha lido a Bíblia 9 vezes. Enquanto isso, eu ainda estava em Salmos. Esse era o ponto que eu queria colocar. A Lissa sempre teve esse amor pela música, adoração, e ela era empolgada com salmos. Então, ela lia e cantava os salmos, mas parece que ela só ficava nos salmos, e demorou para a gente perceber isso. E ela um dia falou, mas eu leio a Bíblia todo dia. Eu falei, mas filha, você só está lendo os salmos. Ela falou, o Israel que vai ser pregador, eu vou ser adoradora, porque criança de tudo, você falando desse tipo de coisa. E eu lembro que na época eu falei, filha, não apenas as pessoas que você respeita, né, nesse ambiente de louvor e adoração, para compor músicas precisam conhecer a palavra, mas para vivê-la. Né? Não é nem só aquilo que a gente vai fazer. Então, o desafio para todos nós precisamos ser expostos a todo o conteúdo da palavra. Toda ela é a verdade. Tem gente que pega só a caixinha de promessa e lê só um versículo, vai me fazer sentir bem. Né? Mas Josué... Quando eu era adolescente, eu tive uma experiência, né? Que eu fui para orar no monte e não tinha luz. E eu tive uma sensação muito horrível de pisar em algo que eu não sabia o que era. Então, às vezes pisava, estralava. Às vezes pisava, era meio mole, eu tinha medo de estar pisando em algum animal. E eu lembro que aquilo foi horrível. Foi uma experiência, sabe, de ter uma insegurança, de não saber onde está pisando os teus pés. E eu tive medo, tive insegurança, me senti perdida. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. E eu tenho visto uma geração cheia de medo, cheia de insegurança, cheio de falta de liderança, assim, porque não vai para a palavra, sabe? Então, a gente tem que lembrar que a palavra nos dá esse lugar. Eu já me senti, há épocas que eu me dediquei menos à leitura, às vezes esses mesmos sentimentos de um medo sobre algumas coisas, de uma, sabe, de o que é que está acontecendo, voltam a prevalecer no coração, mas quando a gente volta para a luz, a gente tem aquela segurança de saber que tudo já está preparado para a gente, que há um prumo para as nossas vidas, há um manual que a gente só precisa obedecer. E é mais fácil quando você tem esse direcionamento, né? E você poder ser bem sucedido com toda essa orientação que Deus deixou para a gente nas Escrituras. Josué diz que toda a palavra de Deus é verdade, né? Ele fala o que Moisés falou no sentido de bênçãos ia se cumprir, maldição também. Então, nós precisamos do combo completo. Quando eu fui comentar a lista, tive a impressão que você queria falar algo. Eu tava pensando como, às vezes, a gente se engana, né? E pensar como Deus é um Deus tão gigante, como é que Ele pode falar através de alguma coisa tão tangível, tão acessível. Um livro. Um livro, a Bíblia, né? Tinta e papel, uma coisa que parece tão comum.
Mas quando a gente parar pra pensar só um pouquinho mais, a gente vê e lembra o Deus que a gente serve. É um Deus que traz as coisas sobrenaturais, loucura, né? Como grandiosas para ser acessível pra gente. A própria redenção se parece um homem de carne e osso numa cruz e depois um túmulo vazio, né? Coisas palpáveis e simples. E a ceia memorial que institui. Exatamente. E o que a gente celebra essa redenção sobrenatural com alimentos que a gente vê no dia a dia, pão e suco, né? Algo tão tangível que tem até gosto e cheiro. Então, nosso Deus, ele traduz as coisas sobrenaturais em coisas que a gente consegue entender. E por isso que é uma coisa tão especial que a gente tem a Bíblia como tão acessível, algo tão acessível. E a gente não pode perder essa oportunidade, né? De acordar e falar, meu Deus, Deus tá falando comigo através da Bíblia. E parece uma coisa de louco, mas é porque nosso Deus, ele garante que ele vai ser um Deus que não tá longe daqueles que o buscam, acessível. E a palavra é a diretriz para a vida diária, mas nós precisamos entender o combo, aquele pacote que a gente chama da doutrina. Não só o que cremos, por que cremos, a conexão dessas verdades. Todos vocês tiveram o privilégio de, além de estudar a Bíblia, que é a base pela qual a gente julga tudo, também ser exposto à pregação, a livros, ao estudo teológico. Caleb, arremata aí pra gente essa importância de uma cosmovisão, de uma eu peguei um gancho perspectiva até do que a Priscila falou, né, da simplicidade. A gente tem costume de querer às vezes, deixar as coisas mais complexas e deixar, mesmo que a verdade do evangelho seja também complexo, ela continua sendo simples, né? Ela também tem esse caráter da simplicidade. Eu acho que existem os dois extremos. Tem gente que não lê a Bíblia, não quer conhecer nada e vive só com tipo assim, Deus está comigo e vai vivendo desse jeito. É o que eu acho muito ruim. Mas existe também o outro lado que é tão ruim quanto, que é quando a pessoa pega a Bíblia e começa a tratar a Bíblia como se fosse um negócio muito complexo, começa a inventar coisas e ela vai entrando em doutrinas erradas e vai, não, porque tem pouco ainda, eu preciso tirar uma coisa diferente, começa a forçar o texto, sabe, sem de fato se contentar com aquilo que Deus realmente falou, começa a inventar coisas em cima e é onde surgem as heresias, né? Onde surgem os diversos problemas doutrinários. Então eu acho que a gente precisa sempre lembrar que o nosso Deus, ele deixou escrito o que a gente precisa entender. Existe sim algo precioso ali dentro, existe a complexidade, mas a complexidade entregue de forma humilde, de forma simples. A gente não precisa acrescentar nada à palavra de Deus, ela é perfeita da forma como ela é. É estudar a palavra, estar lá, mas ao mesmo tempo não querer criar nada em cima e eu preciso de mais, eu preciso de mais. E se encha da palavra. Lembre-se que o profeta Ezequiel profetizou não somente que um dia o Espírito de Deus que habitaria em nós nos ensinaria todas as coisas, mas que ele nos lembraria de sua lei. Então, para eu me lembrar de algo, eu preciso ter aprendido. E nós não podemos caminhar no que não conhecemos e não podemos dar o que não temos. Então, encha-se da palavra de Deus para caminhar nesse lugar. Guarde-a no seu coração para não pecar contra o Senhor. É verdade, para a gente viver a obediência completa, não é apenas aquilo que fazemos, mas o como fazemos. E a Bíblia, ela é poderosa a ponto de trazer as intenções do nosso coração à tona, né? A gente pode aprender na igreja, né? A gente pode aprender em pregações o que a gente tem que fazer, mas quando a gente tira esse tempo, né, de estar diante da palavra, o Espírito Santo traz à tona aquilo que está no nosso coração e a gente percebe como fazer. Evidente que as pessoas se encontram em níveis diferentes na sua fé. Paulo fala daquele que é exposto ao alimento que é o leite e aquele que tem o alimento sólido. Não adianta você ainda recém-convertido querer entender todos os temas mais profundos da fé, mas ao mesmo tempo não pode permanecer com dieta de criança para o resto da vida. Então, de forma inteligente, precisamos saber dosar e associar a nossa leitura e o estudo pessoal ou aprendizado àquelas pessoas que têm uma história de compromisso com Deus, de fidelidade à sua palavra e que também podem nos instruir e nos acrescentar. Que Deus te ajude a fazer as escolhas corretas e gastar muito mais tempo com Ele e a sua palavra do que apenas com entretenimento.